tudo bem com vocês? Como que vocês estão, meus queridos? Preparados para mais uma aula com a professora Lorena aqui e com o Val aqui com a gente? Vamos lá então? Vamos nessa, né? Gente, então assim, eu quero antes fazer aquele lembrete que vocês já estão acostumados, mas a professora tem que falar mais uma vez, né? Todo mundo junto aqui com a prof, porque essa aula tem sempre alguma coisa que vocês precisam ter em mãos um caderninho, faz uma anotação bem legal. Então assim, vamos fazer assim, pega lá o caderno, traz o caderno para perto de vocês, uma canetinha para vocês acompanhar os quizzes e também as atividades que são práticas, olha só, hein? Então vamos lá com a professora, vamos ver o que a gente vai ter hoje? Vem com a prof então, gente, olha só. Hoje nós veremos nessa aula a poesia como linguagem da arte. Quem que não gosta de uma poesia maravilhosa? O poema integrado à imagem, olha que bonito. A arte concreta e sua relação com a poesia. Bem legal isso, né, gente? Lembrando que essa aula, eu quero que vocês se concentrem, principalmente por conta que nós estamos falando de arte com palavras. Então, muita atenção, hein, gente? Vamos para o nosso primeiro aqui, então, falar sobre a poesia. Quem que não fez ainda uma poesia? Quem que não criou uma poesia na escola até hoje? É maravilhoso você pensar como que as palavras podem se combinar, né? É isso que é legal na poesia. Vamos ver aqui esse textinho, então. A poesia é um texto poético, geralmente em verso, que faz parte do gênero literário denominado lírico. Então, aqui a gente já tem um início ali para a gente se acostumando o que é essa poesia, o que é essa palavra em forma de arte, né? Nós temos a poesia como uma das formas de arte da literatura. Então, ela sim faz parte da nossa aula de arte, gente. Eu quero ver todo mundo comigo aqui prestando atenção. Vamos lá? Olha só então que legal, gente. A poesia está entre as mais antigas formas de arte literária, havendo registro de poesias em hieróglifos no Egito, 25 séculos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então, imagine, gente, nós estamos em 2000 e quase 21, 20, né? Aquela coisa. Imagine quanto tempo? 2000 depois de Cristo. Nós estamos falando aqui 25 séculos antes. Então, imagine como já é antigo. E existia principalmente em forma do quê? Hieróglifos. Então, a gente tem no Egito já um registro de poesias. O que é essa poesia? Então, eles verificaram que esses hieróglifos tinham o quê? Uma combinação de palavras, né? Aquele jogo de palavras que é bonito e interessante da poesia. Fica bonito aos ouvidos, inclusive, não é verdade? Que é mais ou menos o contexto do quê? Da música também, né? A música também tem essas combinações, né? Vocais, que é muito bonito. Muito legal, né, gente? Vocês já tinham comparado poesia com música? Ah, a professora já abriu mais um leque, né? Vamos lá então, gente. Olha só. Na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a metáfora. Uma figura de linguagem. Entre os vários tipos de formas poéticas, temos o dístico, um poema de 2 versos, a décima, poema de 10 versos, o soneto, poema de 14 versos, e o ode, que é um poema de exaltação, gente, certo? Então, o que nós temos aqui? O que é essa metáfora que a professora falou? É exatamente quando você cria uma poesia. Quando você cria um texto, você traz, digamos assim, um aprendizado junto, induzindo a um pensamento, uma reflexão. Essas metáforas, a gente consegue fazer comparativos com a vida, né? E é isso que é bonito e interessante da poesia. Quando a gente ouve uma poesia, a gente até fica com o coração mais quente ali, né? É uma delícia. E é isso que é a característica dessa metáfora, né? Que a gente consegue, inclusive, encontrar todas essas formas de poesia, ok? Então, vamos lá, gente. Olha só, principais tipos de poesia. A poesia pode ser dividida em 3 gêneros principais. A poesia lírica pode ser traduzida como uma maneira de expressar sentimentos por meio da palavra falada ou escrita. Então, o que é essa parte dessa poesia aqui? Ela sim, a poesia lírica é aquela que traz o máximo da emoção. E ela principalmente tenta alcançar um sentimento comum entre nós seres humanos. Então, por exemplo, vamos falar sobre o amor, as decepções de amor. É algo em comum, né, que nós temos, que todo mundo passa. E, então vamos falar sobre isso. Como acontece, por exemplo, no teatro e nas novelas que a gente vê também.
a gente sempre vê essa parte lírica, né? Trazendo o sentimento através da palavra falada, né? Ou até mesmo escrita para a leitura, né? Então é muito legal a gente conhecer isso. Você sabia já disso? A professora está conseguindo, né? Está conseguindo. Vamos lá que tem mais tipos, olha só. Poesia épica, gente, é marcada pela objetividade, onde são narrados os fatos considerados importantes para o poeta. Na poesia épica é muito comum também a parte histórica, né? Aquela questão principalmente voltado para o sentimento do poeta. Então é muito interessante, existem alguns detalhezinhos diferentes em cada uma delas e que é necessário também para você lembrar as características de cada uma, não é verdade? Vamos ver a próxima? Poesia dramática tem como característica a subjetividade e objetividade com a opinião também do poeta. Então essa aqui, ela é um pouco mais objetiva, né? Porém, ela também faz um rodeio, né? Às vezes, por conta dessa opinião, tá? Então a dramática, ela tem também essa pequena diferença da épica. São 3, então, vocês viram que são 3 tipos, não é? Muito bem, então vamos lá, vamos ver se você prestou atenção até agora, gente. Nosso quiz número 1. Agora é a hora de respirar. Respira e vem com a professora que tem coisa boa aqui, gente. Olha só. Quais são os tipos de poesia? Os principais tipos de poesia. Será que você ouviu a professora? Prestou atenção? Será que é a letra A? Poesia teatral, circense e dramática? Ou será que é a letra B? Poesia lírica, épica e dramática? Ou a letra C, a poesia épica, empírica e musical? A professora vai dar uns minutinhos para vocês e eu já volto para conferir. E aí, pessoal, conseguiram adivinhar? Tá fácil, não tá? Ah, tá sim, prof, eu prestei atenção. É isso aí, esses são os meus, olha só. Então tá fácil, não tá, gente? Vamos ver então quais os principais tipos de poesias aqui? Acertou quem colocou a letra B, é claro, minha gente. Poesia lírica, épica e dramática, é claro. Nós vimos isso agora há pouco com a prof e faz bastante diferença. E, claro, serve para vocês escolherem, assim, na hora de vocês criarem aquela poesia, né? Para os apaixonados, para os que estão alegres, ou até mesmo aqueles que querem colocar um sentimento mais profundo. É isso aí, é para isso que serve a arte, gente, para a gente expressar aquilo que a gente é capaz e, principalmente, unicamente de sentir. Olha que bonito que a professora falou. A professora está poética hoje, não tá, gente? Então, vamos lá, tem mais coisas para a gente aprender, vamos lá? O poema e a imagem. Olha o que a prof trouxe agora para vocês, gente. Agora a coisa vai ficando mais gostosa, sabe por quê? Porque tem também o visual. Aqui não são somente palavras. O poema e a imagem. Olha só esse textinho, gente. Estamos acostumados com a palavra escrita como suporte de ideais que nos permite a comunicação com outras pessoas. As palavras também são imagens e podem apresentar formas variadas. Aqui, pessoal, olha que legal. Gente, é fantástico isso, né? A professora fica sempre muito entusiasmada para mostrar uma obra dessa. Aqui nós temos um retrato do Harry Potter. Duvido que alguém não conheça, né? Wellington Martins. O Harry Potter é um filme que surgiu principalmente da literatura, né? Que é a história dos bruxinhos, né? E aqui nós temos o Harry Potter todo desenhado através de letras, de palavras. Então é isso que nós chamamos, né, da ideia de poesia com principalmente a imagem.
Aqui nós temos um retrato literalmente feito, né, através da sobreposição e colocação de letras, colocação também através das cores que a gente pode perceber, inclusive o desenho presente ali por conta dessa variação de cor. Então é muito legal, é muito criativo você pensar na possibilidade de criar uma poesia desse tipo. Você já pensou em fazer uma coisa assim? Já tentou fazer? Já fez? Muito bem, quem já fez inclusive, né, pessoal? Vamos ver então que tem mais exemplos aqui para vocês. Olha só, muitos artistas trabalham com letras e palavras, explorando suas formas. Como exemplo, podemos usar a obra do Paulo Leminski, um poema visual inspirado no haikai, gênero de poesia japonesa com pequenos versos. Então, esse estilo de poesia, pessoal, ele já tem, assim, digamos, né, já vem de outro país, já tem digamos, uma cultura diferente em cima. Olha só o nome dessa obra, Luz na Água, o poema de Paulo Leminski. Se você observar, gente, o que esse poema faz? Ele faz a gente lembrar do reflexo da letra na água, não é verdade? Então, é exatamente esse o objetivo do artista aqui em questão. Então, o Paulo Leminski, ele criou Lua na Água escrita e ele está como se fosse, digamos, refletindo, né, na parte de baixo dessas letras, como se fosse realmente um fio d'água que estivesse embaixo dessas letras. Então, esse é o objetivo desse artista, é trazer uma sugestão visual, né, por meio da palavra escrita. E é isso que é o fantástico da imagem na poesia. A gente vai ver mais ainda coisas sobre isso, gente. E é muito interessante e legal que vocês participem, porque é interessante a gente aprender essa parte da poesia que muita gente não lembra que pode sim ser através de imagem. Então vamos com a prof que tem mais coisas para a gente aprender. Vamos lá, gente. Olha só, temos outros exemplos aqui, ó. Outro exemplo é o poeta Décio Pignatari. Esse é importante, pessoal. Um autor importante que trabalha com a poesia em imagem e estrutura, como na obra Terra, onde o artista brinca com a palavra. Então, olha, gente, que interessante o que ele faz aqui, gente. Ele faz uma brincadeira com a palavra terra, né? Ele vai separando as letras e vai formando como se fosse, né, um tipo de visualização que parece realmente algo orgânico, assim, né? Com esses veios aqui, né, no meio da poesia. Então, isso se chama o quê? Agregar essa sugestão visual, né, de algo que contém, inclusive, na palavra escolhida para a obra. Você já pensou em fazer isso? Você já pensou em criar uma obra, uma poesia, alguma coisa que você goste, né? Pensando exatamente na imagem. E como que você colocaria isso junto, né, nessa composição, nessa obra de arte? Ficaria muito interessante, gente. Olha o desafio chegando, né? Então vamos lá, gente. Tem mais coisas para a gente ver. Olha só, um poema imagem é aquele que não fala com o leitor somente através de palavras, mas também de alguma forma específica ou imagem do que as palavras criam. Então, Décio Pignatari, gente, ele foi o autor importante da história da arte concreta brasileira. Pera, prof, como assim arte concreta? É isso aí, pessoal. Nós vamos falar também sobre isso, a gente vai ver mais um pouquinho sobre isso, por conta que é algo muito especial da parte literatura do nosso Brasil, ok? Então vamos lá, tem mais coisas pra gente ver. Prestou atenção até agora? Será, Val? Será que eles vão acertar agora? Olha lá, hein? Então vamos lá, vamos ver. Olha só esse quiz que eu trouxe para vocês. O que é essa poesia concreta, então? Será que você vai conseguir responder? Letra A, uma figura que representa um desenho. Ou letra B, palavras com letras de formatos antigos. Ou letra C, tipo de poesia que procura estruturar visualmente o texto poético, criando até mesmo imagens. Será que é mais ou menos isso, pessoal? Você vai ter alguns minutinhos e a professora já volta para explicar.
E aí, galera? Vocês conseguiram responder? Tá fácil, não tá? Vamos lá ver se você acertou? Olha só, do tudo que nós vimos até agora, então, a correta é a letra C. Claro, né, professor? É um tipo de poesia que procura estruturar visualmente o texto poético, criando até mesmo imagens, prof. Muito bem, para quem acertou, minha gente, é isso aí, gente. Então, a gente vê essa estrutura, né, de dessa imagem, né, colocada com a palavra para expor essa poesia concreta. Muito legal, não é, gente? Mas vamos lá que tem mais coisa para a gente aprender. Vamos lá? Arte e poesia concreta. Agora presta atenção, gente, que agora a gente vai falar profundamente disso aqui. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Vocês acreditam que isso aqui é uma ideia poética? Mas é assim, gente. Vamos lá ver? Olha só, a arte concreta ou concretismo influenciaram a poesia, a música, as artes visuais, os artistas do design e da moda também. O uso de figuras geométricas, cores vibrantes, letras e palavras simples e diretas marcou esse estilo. Então veja bem, a gente falou sobre a poesia ali e a gente viu que existe realmente uma palavra para aquele tipo de poesia, que é a poesia concreta. Na arte, gente, muito da arte concreta, ela pode sim também ter um conceito muito grande. E esse conceito, inclusive, ele pode ser a partir de uma poesia também. Então, é isso que é interessante, gente, na parte onde existe essa arte concreta. Então, eu quero que vocês prestem atenção exatamente nessas características fundamentais que formam, né, a poesia concreta também. Então, vamos lá ver? Então, presta atenção aqui que a prof que tem mais coisa. Olha só. A poesia concreta tem início no movimento artístico e cultural de vanguarda concretista no século XX, surgido na Europa. Na literatura, é representada por poemas que exploram tanto a poética da palavra quanto da imagem. Aí, lógico, a professora colocou aqui para vocês uma briguinha, né, uma guerrinha que existe para ocorrer isso, que é o verbal, né, guerreando com o visual. Então, existe uma guerra aqui, né, entre esses dois para ocorrer o quê? Para ocorrer essa poesia concreta. A poesia concreta, ela pode ser inclusive considerada também como uma obra de arte, sem colocar o nome da poesia em si. Ela pode ser somente uma obra de arte concreta, como ela pode ser chamada também como uma poesia, né, de arte concreta. Então é muito interessante isso, né, gente? Porque a gente vê que a poesia concreta, ela geralmente tem uma estrutura, e ela pode ter inclusive uma estrutura que seja tridimensional. Uau, professora, muita coisa nova para aprender, professora. Mas é assim mesmo, gente. Presta atenção que tem coisa legal para aprender. Vamos lá. Olha só. Aqui nós temos já outra obra, gente. Então presta atenção. No concretismo, onde os poemas não são no formato tradicional, mas sim em linhas tortas, formando um círculo ou formando qualquer outra forma, com cores diferentes, letras diferentes, imagens, etc. Isso forma o quê? Uma obra realmente de poema concreto. Essa obra, gente, ela possui exatamente aquilo que ele falou ali, ó, formando um círculo ou formando qualquer outra, representando alguma coisa que você queira, uma forma geométrica, pode ser, por exemplo, uma forma de uma figura que você facilmente reconheça. Vamos falar uma figura que facilmente reconheceríamos aqui? Um coração? Todo mundo lembra do formato do coração estilizado na cabeça? Sim. Uma estrela de 5 pontas? Sim, a gente consegue lembrar. E na poesia, normalmente, se usa, né, essas formas que são, digamos, de fácil acesso visual e de identificação visual, também como, né, uma forma de você trabalhar e criar essas poesias. Então, é muito interessante, né, e muito bacana para a gente já ter uma ideia do que a gente pode fazer. Olha lá, a professora já quase pedindo aí, né, um desafio para vocês. Então, vamos lá, pessoal, que tem mais coisa para ver. Olha só. E você? Olha a pergunta de novo. Já realizou uma poesia com algum formato diferente? Ou com uma forma que representa algo? É esse o conceito da poesia concreta. Então, por exemplo, eu gosto de cavalos, eu amo, né, os animais cavalos, eu vou lá, eu pego o formato de um cavalo e eu consigo fazer uma poesia falando apenas sobre o cavalo ali. E eu posso criar, além disso, né,
Por exemplo, também um tipo de escultura, né, que seja um cavalo, digamos uma modelagem de argila, e nessa escultura ter as palavras, né, todas voltadas para o cavalo. Muito legal, né? São ideias, né, pessoal? Então, assim, o que você gosta? O que você poderia criar? É isso que é interessante. Mas vamos lá, tem mais coisa, gente. Olha só, agora chegou aquele momento. Respira. Você vai ter bastante criatividade, que a professora gosta, e vocês sabem disso, né? A atividade prática de hoje, gente. Então, presta atenção. Vamos criar uma poesia concreta? É claro que a professora ia pedir para vocês, né? Agora que você já entendeu o conceito desse tipo de escrita, pense em algo que você goste ou uma frase que significa algo para você e escreva no seu caderno de arte em um formato diferente das linhas comuns. Boa sorte! Vocês vão ter alguns minutinhos e a professora já retorna para ver o que a professora tem para vocês ali, ok? Aguardem! E aí, pessoal, conseguiram fazer pelo menos um projeto ali, né? Uma ideia? Eu acho que sim, né? Conseguiram! Olha só o que a professora trouxe para vocês de exemplo, gente. Olha que legal! Poesia concreta, então, uma forma bem simples que todo mundo conhece. Olha só como é que ficou a atividade da professora. E como que ficou a sua atividade, pessoal? Ficou legal? Olhem como ficou o exemplo da prof, gente. Eu tenho aqui uma lua, então, né? A professora sempre traz para vocês aqui a lua feita no formato em lua. Então, aqui a poesia da prof tem, inclusive, uma parte de desenho. A professora deu uma preenchida também, né? Com algumas cores. E ele vem como, digamos, uma sugestão de trabalho para vocês. Então, fiquem atentos, gente. Eu espero que vocês tenham gostado das atividades e eu quero que vocês participem sempre. Pega lá o caderno e faz a sua poesia concreta, ok, pessoal? Vamos ver o que a gente teve hoje, então, gente? Olha só a nossa aula, como é que foi, gente? A gente viu a poesia como linguagem da arte, o poema integrado à imagem, a arte concreta e a sua relação com a poesia, gente. Olha só, foi essa a nossa aula de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado e tudo de bom. Nos vemos na próxima.